nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Estamos de volta para abrir a 10ª temporada com o nosso episódio número 221, que traz uma conversa sobre Pitágoras e o pitagorismo com Gabriele Cornelli. Gabriele é professor titular de Filosofia Antiga no Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília e dirige a Cátedra Unesco Arcai, um projeto que explora as origens plurais do pensamento ocidental. Arcai não é apenas uma cátedra, mas também uma revista, um site, uma coleção de livros e até mesmo um podcast. Aqui no Filosofia Pop, tratamos a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, estaremos aqui para continuar essa conversa com vocês. De quando em quando, apresentamos ainda entrevistas temáticas especiais. Não se esqueça de nos seguir no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Se gostar do nosso conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos e inscreva-se nos nossos canais para não perder nenhum episódio. Se quiser entrar em contato conosco, nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Gabriele Cornelli sobre Pitágoras e pitagorismo. Hoje a gente recebe direto de Brasília o professor Gabriele Cornelli. A nossa conversa hoje, o tema geral vai ser pitagorismo. O professor Gabriele é professor titular de Filosofia Antiga do Departamento de Filosofia da UNB, editor da revista Arcai e dirige a Cátedra Unesco Arcai, as origens plurais do pensamento ocidental. Ele é um especialista mundialmente reconhecido em filosofia antiga, em Pitágoras, em Platão. E a gente vai ter esse tema geral na nossa conversa hoje, que é o pitagorismo. Eu vou começar perguntando para o professor sobre essa questão do Pitágoras como problema, porque quando a gente pensa em Sócrates, por exemplo, é muito comum que a gente possa dizer algo assim: me diga quem é seu Sócrates que eu te direi quem é. Porque o pessoal toma máscara de Sócrates para colocar aquilo que eles pensam que é a filosofia como forma de vida, né? Para o Pitágoras, vale a mesma coisa para o Pitágoras e o pitagorismo? Porque a gente tem uma questão no Pitágoras e o pitagorismo que é a questão da relação com a ciência também. Então talvez a gente precise dizer assim: me diga seu Pitágoras e eu vou saber o que você pensa sobre filosofia. Com certeza, Marcos. Muito obrigado primeiro pelo convite para conversar contigo e com as pessoas que estão te seguindo. É assim mesmo. Acho que você pegou bem o ponto central dos estudos de Pitágoras. É muito parecido com a famosa questão socrática, né? Tem muitos paralelismos entre os dois. Por exemplo, os dois não deixaram nada escrito. Isso, obviamente, para a gente que faz história da filosofia, né? Não ter texto é um problema, né? E, ao mesmo tempo, não ter texto permite, como você dizia, que cada um pode, não somente hoje, mas já desde a antiguidade, cada um pode contar uma história diferente sobre quem foi Sócrates, quem foi Pitágoras, né? No caso de Pitágoras, obviamente, nós temos um problema adicional, que é o fato que Pitágoras viveu um século, pelo menos, um século talvez até um século e meio antes de Sócrates. Então, a própria capacidade de registro escrito era diferente na Grécia Antiga do que foi no tempo, na segunda metade do quinto século, desculpe, quando Sócrates estava atuando lá em Atenas, né? Perfeito. Então, assim, o que nós sabemos desse Pitágoras histórico? Né? Nós sabemos tudo isso pelas fontes, né? Pelos pitagóricos e por toda a escola platônica dos platonistas, dos que foram seguidores de Platão, porque imediatamente, desde o começo, desde a primeira associação na Academia de Platão, depois da morte de Platão, os diádocos, né, os sucessores na frente da Academia, identificaram e escreveram uma história pela qual Pitágoras fazia parte da história do... Né? Então, foi imediatamente assumido como esse cara foi um dos nossos predecessores, né? E a história da filosofia antiga, por 1000 anos, considerou Pitágoras um de nós. A história neoplatônica, obviamente, a história do platonismo. Eu acho que é interessante o senhor explicar, porque essa abordagem que o senhor tomou de tomar o pitagorismo como um problema historiográfico. Porque, de certa forma, a gente coloca essa questão... Vou retomar a parte final da questão que eu fiz, que é aquela coisa: me diga seu Pitágoras e eu te digo como você concebe a filosofia.
Porque muitas vezes as pessoas vão colocar o pitagorismo como religião, ou vão estabelecer a questão da matemática e a relação dela com a ciência e com a filosofia, né? E, de certa forma, há uma grande disputa sobre onde colocar Pitágoras, também uma disputa de como conceber a filosofia, né? E durante a história do pensamento, a gente tem várias recepções de Pitágoras que variam muito. Muitas vezes ele é considerado como o filósofo principal, o verdadeiro filósofo até, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da categoria historiográfica e como ela paira sobre a própria concepção da ideia de filosofia. Com certeza. Obrigado por essa pergunta, porque ela é a pergunta de $1 milhão, digamos assim, né? Quando a gente faz história da filosofia, quando a gente pensa o que é filosofia, desde a nossa história disciplinar, assim, né, a gente encontra várias respostas. Né? E eu te confesso, Marcos, que aquilo que me levou a estudar seriamente o Pitágoras e o pitagorismo foi exatamente esta bagunça ou esta complexidade historiográfica. Por quê? Porque eu acho que deste caos de tradições a gente entende muito do nosso trabalho. Aqui de onde estou te falando, na Cátedra Unesco Arcaica, que chama, como você disse, sobre as origens plurais do pensamento ocidental, o trabalho que nós estamos fazendo é exatamente aquele de questionar a ideia que foi trazida basicamente pela modernidade, de que há uma única maneira de pensar a filosofia, uma única maneira de fazer filosofia desde as origens. Então, quando a gente olha para o movimento, agora vou usar um vocabulário mais preciso, um movimento como aquele do pitagorismo, já não identifico mais Pitágoras em si, mas aquilo que Pitágoras engendrou desde o sexto século como tradição filosófica pitagórica, nós vemos, provavelmente, que tem uma diversidade muito grande. Então, nós temos, por exemplo, uma representação de um pitagorismo e, portanto, de um Pitágoras como um homem santo, um homem divino, um theos aner, diziam os gregos, né? Um homem divino. E, portanto, como você bem percebeu, ligado à religião, então, práticas rituais, vida segundo a natureza, com orações, etc. Nós identificamos, por exemplo, que os pitagóricos no sul da Itália, na Magna Grécia, onde Platão vai encontrá-los em uma de suas viagens, né? Eles estavam lá como comunidades que viviam juntas, uma vida comum. E Platão olha para eles e diz assim, é estranho, porém, porque eles estavam esperando que eles fossem mais ascéticos. E, na verdade, eles ficam bebendo, transando. Platão fala isso na Carta Sétima, né? Se surpreende com esta vida comunitária dos pitagóricos, que não era aquilo que imaginava. Mas também a gente encontra esses pitagóricos também no sexto século, no quinto século, no quarto século, como governantes de cidade, como políticos, legisladores. Primeiro, legisladores, nomoteta, né, que escrevem lei, fundam cidades e governam as cidades. E aí, ao mesmo tempo, a gente encontra esses mesmos pitagóricos como matemáticos, como músicos, né? Gente que estuda geometria, que tenta entender o mundo, como fará depois a ciência moderna com Galileu, que cita, de fato, os pitagóricos quando escreve o diálogo sobre os dois máximos sistemas do universo, né? Que funda a ciência moderna. Ele diz, esse texto é pitagórico. Por quê? Porque os pitagóricos são vistos desde a antiguidade como matemáticos e cientistas. Então, você tem um amplíssimo leque de tradições que você fica olhando para isso e fala assim, será que eles foram tudo isso? Será que Pitágoras foi tudo isso, ao mesmo tempo religioso, matemático, político, etc, etc? E a minha resposta sempre foi, por que não? Por que não poderia ser tudo isso? Né? O homem, o intelectual antigo, ele é, de fato, muito mais aberto em termos de interesses, de compromissos, etc., do que a gente imagina hoje por uma divisão do trabalho que nós fizemos, inclusive no mundo cultural e intelectual. Né? Vou fazer um exemplo só para vocês, para você ter uma ideia de como isso faz sentido. Pensa Heráclito, por exemplo, obscuro, o cara que parece que estava completamente fora de tudo.
temos sinais muito claros, já que temos contemporâneos de Pitágoras, temos sinais muito claros de que ele estava envolvido na política do tempo dele e que tinha um interesse científico. A mesma coisa vale por Parmênides. Parmênides, além disso, tinha também uma comunidade. Os escavos arqueológicos lá na antiga Eleia estavam mostrando que havia algo que eles chamam de uma escola, mas, na verdade, é um erro dos arqueólogos. Não se trata de uma escola, é uma vida comum. As pessoas viviam juntos, no mesmo espaço, e faziam pesquisa, e viviam, provavelmente, com algum tipo de ritual religioso também, uma dieta essencial, que é uma das coisas que volta no pitagorismo, né? Pode comer isso, não pode comer aquilo, e símbola, diziam os gregos, símbolos, palavras-chave, que identificam que você faz parte daquela comunidade. Isso já remete também a toda uma discussão do que seria a filia, da filosofia, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso e talvez essa pergunta que também é a pergunta de $1.000.000, porque a gente pergunta sempre o que. Eu vou ter que te perguntar o que é, né? Quem foi Pitágoras, afinal de contas, né? Sim, sim. Então, Vamos falar da filia primeiro. O conceito grego de filia é um conceito muito interessante, é muito distante daquilo que a gente entende hoje como amizade. A tradução é amizade, né? Mas para nós amizade é uma coisa meio espontânea, algo que tem a ver com afetos, com o fato de você gostar ao menos de uma pessoa, etc. A filia no mundo antigo ela é uma instituição mesmo. Quer dizer, é uma espécie de sistema social de retribuição, de apoio mútuo, inclusive financeiro, né? O exemplo clássico na Ilíada de Homero é quando dois guerreiros se encontram no campo de batalha de um lado e do outro, né? E lhe reconhecem que são, ainda que sejam de dois lados diferentes, que as famílias deles estavam com laços de família. Porque antigamente os avós, os bisavós haviam colocado as duas famílias num tipo de relação social, ainda que fossem de países diferentes, digamos assim. Então a cena é belíssima, o Homero é muito sarrista, eu acho o Homero maravilhoso, né? Os dois param de combater e começa a trocar presentes no meio do campo de batalha, porque é isso que você faz quando você encontra alguém com o qual você tem um laço de filia, né? E se abraça, trocam presentes e fazem elogios mútuos no meio da batalha. Esse exemplo, para mim, é muito interessante, é muito revelador de como, de fato, a filia é uma instituição social que passa muito além dos afetos. No caso dos pitagóricos, há muitas histórias contadas pelo Porfírio e pelo Jâmblico, que são os dois biógrafos, digamos assim, de Pitágoras e dos pitagóricos, de como os pitagóricos, os discípulos de Pitágoras, desenvolviam uma relação de filia que era algo muito parecido com aquela filia do que eu estou falando. Então, por exemplo, há uma história belíssima de que alguém, digamos assim, chegou, acho que havia sido roubado no caminho, chega num albergue de rua, né? E sem nada para comer, etc, etc. Mas ele vê que na porta do albergue tem um símbolo. E o símbolo é o símbolo pitagórico, é a tetractis, os 4 primeiros números que somam o número 10. Vendo esse símbolo, ele diz: aqui eu tenho um amigo, com o qual eu tenho uma relação de filia. Ele entra tranquilo, ele é acolhido, não paga nada, né, dá para ele comida, dá para ele... Por quê? Porque, digamos assim, há uma ideia de que se você segue esta filosofia, você faz parte de uma comunidade, né? Há uma discussão forte na literatura, desde os estudos do Burker, que é um grande filósofo, historiador do pitagorismo suíço, como deve se entender o papel social desse grupo. Se é uma escola filosófica, é uma seita religiosa, é um grupo social de suporte, como se fosse um grupo de caridade, enfim. Tem toda uma discussão sobre isso. Novamente, eu tenho tomado sempre uma posição muito, digamos assim,
plural, para dizer, olha, é tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem que escolher se era uma seita, se era um grupo, se era um grupo que se reunia, que fazia uma vida comum, então pareceria mais uma seita, ao mesmo tempo um grupo aberto, as pessoas poderiam entrar. Então não é bem uma seita, né? É um grupo que permeia a vida social, porque muitos desses grupos pitagóricos, de fato, são governantes, são pessoas que governam, né? Há mulheres nesses grupos, o que é extraordinário. A famosa filha ou esposa do Pitágoras, assim, a Teana, que é dita, e há muitos estudos recentes, especialmente de duas colegas europeias, que estão mostrando como, de fato, há uma literatura das mulheres pitagóricas que foi meio que esquecida, mas, de certa maneira, não surpreendentemente, eu diria, foi meio que esquecida pela história da filosofia. Então, me parece que se a gente aceita sair da nossa concepção normal da filosofia que nos veio na modernidade e entender que é possível imaginar papéis e funções plurais na filosofia antiga, que a pessoa podia ser isso e aquilo, né? Eu acho que a gente consegue entender melhor esses movimentos, especialmente o pitagorismo. Agora, você me perguntava sobre Pitágoras mais precisamente. Nós temos, de fato, como dizia, muitas fontes e muito pouco confiáveis. Esse é um problema. A história nos diz que ele teria saído da ilha de Samos. Samos fica lá no leste da Grécia, atual costa da Turquia, né? Onde de fato nasce a filosofia, porque todos os primeiros filósofos vêm de lá, né? Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Pitágoras, todos eles vêm de lá. Teria saído por uma briga política com o ditador, digamos assim, né? O tirano, o chefe lá da ilha de Samos. Interessante essa história, né? Desse começo já com uma questão política, digamos assim. Não sabemos se isso é verdade, mas é interessante que a história é contada assim. Ele teria vindo para o sul da Itália, né? Para a cidade de Crotona, especificamente, que fica na atual Calábria, bem lá embaixo da sola da bota, né? Da Itália. E, ao chegar, teria feito 4 famosos discursos, né? Que eram discursos de, ao mesmo tempo, um educador, um legislador e alguém que queria cuidar da relação política, social das pessoas. Obviamente, essa história, ela é mais uma história da filosofia, uma história de Pitágoras. Esse movimento do leste para o oeste, sem passar por Atenas, que é muito interessante, é um movimento da história da filosofia, que nasce lá no leste, na Jônia, vem para Magna Grécia, para o sul da Itália, lá temos Mendes, depois teremos Gorgias, né? Temos, obviamente, os pitagóricos, etc. Empédocles, estão lá. E somente num terceiro momento, a filosofia com Sócrates, primeiro Anaxágoras, se fixa em Atenas. Então, digamos assim, se não é verdade, ela é a história da filosofia colocada nos pés e nas pernas do Pitágoras. Né? Por que ele não era um sofista e não um filósofo? Essa divisão que acaba sendo posterior, né? Você acaba colocando os sófos e os filósofos, né? Mas é muito interessante essa questão dos discursos e o lugar da palavra no pitagorismo, então. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da polis também, de modo geral, né? Porque eu acho que Sim. uma coisa que marca muito nas suas interpretações é essa dimensão do direito, dessa dimensão da política, de pensar o surgimento da filosofia nessa relação, né? Com certeza, não. E acho que no caso do pitagorismo, nós temos uma parte importante do impacto que o pitagorismo tem na história da filosofia depende da maneira como Platão entendeu o pitagorismo. Né? Obviamente, o Platão ele é uma grande caixa de ressonância dessas tradições pitagóricas. Aristóteles nos conta que Platão tem 3 influências fundamentais, né? Os sofistas, os pitagóricos e Sócrates. Né? E essas 3 influências, você vê elas funcionando muito bem no texto de Platão. Quando há um
conto contado por Platão, de quando ele vai tentar convencer o Dionísio II, filho do Dionísio I, tirando de Siracusa, a virar filósofo, né? Para poder, digamos assim, fazer cumprir a utopia de república da ideia dos reis guardiães, dos reis filósofos. Quer dizer, desculpa, dos guardiães filósofos, né? Dos defensores filósofos. Obviamente, isso dá errado, né? Porque filho de papai lá não queria saber nada disso, né? E a relação entre os dois fica muito complicada, mas Platão já é um intelectual muito importante na Grécia Antiga, não pode ser simplesmente mandado embora. Então, Platão é meio que mantido cativo à corte do Dionísio II, porque ninguém queria dizer que não gostavam de Platão, entende? Então, que Platão não devia ser rejeitado. Então, Platão fica meio... O que acontece nesse caso? Arquitas, um dos grandes, junto com Filolau, um dos grandes filósofos pitagóricos do quarto século, ele pega os navios, a frota naval dele, Arquitas de Tarento, que fica lá na ponta do Salto, né, da Itália, pega a flota, cerca Siracusa, em volta da ilha lá de Egídia, e fala assim, pode mandar Platão, senão a gente entra. Né? Essa história mostra o quê? Mostra, primeiro, a dificuldade que Platão teve de imaginar a possibilidade de construir na prática a política que ele estava esperando que pudesse acontecer, mas mostra, historicamente, uma coisa muito importante. Esses super filósofos pitagóricos, Arquitas é o grande filósofo da geometria, eles tinham flotas naval. Ele era chefe de exército. E foram lá salvar Platão. Pensa, pode libertar Platão, que senão a gente entra. A arqueologia nos mostrou uma coisa muito interessante. No quinto século antes de Cristo, no sul da Itália, você tinha moedas cunhadas com o símbolo do trípode, que é aquele banquinho de 3 pés. Esse banquinho de 3 pés é um símbolo pitagórico muito reconhecido. Ora, você sabe muito bem que quem cunha moeda manda. Fala isso para a Argentina, quando começou a não cunhar mais moedas e ficou com dólar, né? Isto é, quem cunha moeda é quem tem o poder. E olha que interessante, quem estava cunhando moeda eram pitagóricos. Então você tem tanto, digamos assim, informações literárias, o caso específico de Platão que eu citei, e muitas outras, né? Tanto evidências da cultura material, mesmo, né? Evidências arqueológicas, de que os pitagóricos tinham poder. Era, de fato, a gente que fazia política. Teve um momento, mais tardio, em que houve uma série de revoltas contra essas comunidades pitagóricas que estavam mandando nas várias cidades. Crotona, Tarento, Metaponto. Os historiadores antigos, especialmente os historiadores gregos do terceiro século, começaram a contar essa história. Houve um momento que, digamos assim, a bandeira mudou. Há motivos para isso, mas para mim não estão claros ainda, pelo qual essas comunidades teriam sido chutadas para fora, basicamente, do poder. Né? Essa história é utilizada pela filosofia, pela história da filosofia antiga, para falar de um certo falimento, de uma certa falência do projeto político dos filósofos. Mas isso aí tem muito a ver também com a filosofia, a partir do terceiro século, se entende, né? Com o estoicismo, com o epicurismo, etc. A filosofia se retrai da vida política, não se retrai completamente. Os meus colegas vão me matar se eu falar isso, né? Mas assim, há uma tentativa de dizer, olha, vamos cuidar do nosso, porque a questão política já está perdida, né? E é interessante que essa história também se torna a história dos pitagóricos, que também acabam sendo chutados para fora do governo, da política. Tem uma perseguição contra as comunidades pitagóricas, especialmente aquelas que estavam no poder. Né? Eu vou te perguntar sobre a relação de Pitágoras com Ulisses, porque eu acho que tem um elemento muito interessante da sabedoria de Ulisses, né? Eu acho que, assim, te confesso que eu nunca pensei muito isso.
Marcos. Se não, eu diria, com uma coisa que é muito forte em Pitágoras, certamente, mas também em todas as figuras, não somente filósofos, mas assim, músicos e cantores, médicos, que é a questão da itinerância, né? A viagem, que é um pouco a história de Ulisses, né, da Odisseia, a viagem como algo que a pessoa que quer saber, né, a pessoa que sabe, a pessoa que tem conhecimento, precisa fazer para ter o conhecimento. Isso tem a ver, obviamente, com uma questão prática, né? Obviamente. No caso dos filósofos, eles tinham que viajar porque tinham que conhecer quem sabia, né? Tinha que ir no Egito, obviamente, porque o Egito era o grande repositório antigo, todo o conhecimento, desde a matemática até a religião e a filosofia. E depois para a Mesopotâmia, né? Então, a viagem é necessária porque a viagem te faz conhecer, né? Mas também a viagem depois se torna necessária porque você, com a viagem, você faz conhecer aos outros. Você distribui o conhecimento, que é o caso também dos médicos, né? Que são itinerantes porque eles precisam curar várias pessoas e meio que partilhar o conhecimento, né? Veja como esse modelo da viagem, que o meu amigo Gabor Beteg chamou muito apropriadamente de journey model, né? O modelo da viagem, é um modelo que está profundamente dentro da própria literatura filosófica primitiva. Pensa, por exemplo, no começo do poema de Parmênides, quando o jovem ele viaja junto com o carro do sol e bate nas portas do dia e da noite. Ou pensa, por exemplo, na própria ideia do Pitágoras ou do Empédocles, que descem para o mundo dos mortos, fazem a famosa catábasis. Ulisses faz isso. Odisseus, lá no final da Odisseia, ele vai até o mundo dos mortos também. Digamos, porque esses filósofos antigos, e Ulisses e Heracles, né, Hércules, vão para o mundo dos mortos? Porque no mundo dos mortos tem a maior biblioteca vivente. É lá que as pessoas estão. Quem morreu sabe, né? É lá que eu vou encontrar, quem sabe. Ulisses, Odisseu, ele vai encontrar Tiresias, né? Ele vai lá para perguntar para Tiresias como é que ele não consegue voltar para casa. Mas, se você me permite uma piada, que acho que você vai gostar, antes de encontrar Tiresias, Ulisses encontra a mãe dele. Né? Odisseu encontra a mãe dele. É uma descrição muito bonita do encontro com a mãe, porque ele não sabia que a mãe havia morrido. Então, ele encontra a mãe morta lá, e para a mãe pergunta se a Penélope havia ficado fiel a ele ou não. Então, a primeira pergunta que ele faz para a mãe é se era corno ou não. Você vê que essa questão da masculinidade tem que ser repensada desde as origens numéricas, né? Impressionante. Ele vê a mãe e pergunta, e aí, como é que está o negócio? Mas a ideia da viagem, portanto, eu acho que me parece a primeira grande conexão, que é uma viagem que não é somente no mundo, mas que é uma viagem que vai para o céu e vai para debaixo do chão, né? Então, é uma viagem total. Eu acho que é bom porque você contrasta a ideia moderna de você ter um eu central fixo e essa ideia de você tá. Mas aí já dá a conexão para a gente puxar a questão da metempsicose, né? Isso. Essa é uma teoria que o pitagorismo... Há uma discussão ainda bastante viva sobre como devemos entender a ideia da metempsicose. A metempsicose é algo que nós conhecemos na nossa cultura moderna. É a ideia da reencarnação, né? Há várias experiências religiosas contemporâneas que utilizam esse modelo, que não é um modelo padrão, assim, por exemplo, do cristianismo, que é a cultura mais padrão no Ocidente, não é um modelo do Islã, não é um modelo do judaísmo, mas mesmo assim um modelo muito difundido, tanto que nós temos isso claramente na cabeça. Ok, então vai se reencarnando em vários corpos, né? Essa é a ideia da metempsicose. O termo metempsicose enfatiza o movimento da psique, da alma, mas na verdade é a mesma coisa, da reencarnação, exatamente. De onde vem isso? Né? Quem que inventou essa história? Eu tenho uma teoria sobre isso, que é uma teoria que não é um consenso ainda muito grande, porque há duas possibilidades. O consenso maior é que essa ideia surge lá perto, lá no Cáucaso, lá para cima, digamos assim, da Grécia, indo para o Oriente, naquela região que é atual Geórgia,
mais ou menos, que é uma região, de fato, que é fundamental, é a região do encontro entre Oriente e Ocidente. Lá no quinto século, no sexto século, era o lugar para estar. Era lá que a coisa acontecia, né? E temos experiências xamânicas muito claras de, digamos assim, relato de pessoas que dizem que saíram do próprio corpo e se viram de fora. Tem relatos contemporâneos disso. Eu não sei que valor dar a isso, eu não entendo biologia, mas essa ideia de você poder separar o corpo da alma, digamos assim. Ou melhor, hoje diríamos o corpo da percepção psíquica do corpo, né? Esta experiência teria feito nascer a ideia de que há uma alma, né? Algo que está fora do corpo e que, portanto, em teoria, poderia voltar o tempo inteiro. Eu acho que uma outra explicação possível dessa ideia da psicose, e é aquela que a mim me agrada muito, mas digo, é muito minoritária, não quero deixar a impressão que muitas pessoas pensaram nisso, é que você tem um problema, é um problema sociopolítico no mundo antigo. Eu uso o exemplo da escrava trácia citada no Teteto, no diálogo do Teteto de Platão, né? Lembra, o Tales de Mileto está andando pela rua, conta a anedota, né? E cai num buraco. E aí passa uma escrava trácia que tira sarro dele, acho maravilhoso. É o sarro da pessoa simples, da pessoa da rua, do filósofo. Fala assim, você que consegue mirar as estrelas, não consegue ver que tem um buraco à sua frente. Para mim, isso é uma coisa que todo filósofo devia ter na geladeira, para lembrar que tem que olhar para onde você vai, não precisa só olhar o mundo ideal, né? Essa escrava, ela é o quê? É uma mulher, é uma escrava e é estrangeira, não é grega, é trácia. E eu sempre digo, olha para essa mulher, sexto século, em teoria, né? Antes de Cristo, porque seria do tempo de Tales. Qual é a chance dela? Mulher, escrava e trácia, né? Numa sociedade em que a mobilidade social é próxima de zero, a vida dela é essa. É provavelmente lavar a roupa da dona da fazenda pelo resto da vida, a troca de pão, né? Então eu fico imaginando o seguinte: para que serve para essas pessoas? Para dizer que a tua identidade não está presa nesse espaço e nesse tempo. Você é nesta vida uma escrava, mas na vida anterior você foi a rainha da Inglaterra. E na próxima vida você pode ser a melhor filósofa que existiu na Terra. Entende? Então, essa ideia de dizer o seguinte, olha, quem me define a minha identidade não é o meu corpo, porque o meu corpo, ele é escravo do próprio tempo e do próprio espaço. Ela é estrangeira e está na Grécia como escrava. Então, há uma espécie de shifting, como se diz, né, de mobilização da identidade que não faz mais parte do corpo, mas faz parte de algo que ninguém pode pegar e que tem a ver com como você se comportou na vida. E isso me parece que é a grande sacada do pitagorismo que Platão recupera imediatamente. Platão se interessa pela metempsicose pitagórica e não, por exemplo, pelos ritos órficos, dionisíacos da metempsicose, porque ele percebe que a metempsicose pode ser um grande dispositivo para pensar uma vida ética independente da situação atual onde você está, e também para pensar depois a questão, né? Porque Platão vai utilizar, não sabemos se os pitagóricos estavam utilizando a metempsicose em termos epistêmicos, epistemológicos, mas Platão vai dizer, eu conheço porque eu vi isso numa vida anterior. E mais do que isso, eu vi isso na passagem entre uma vida e outra, eu vi a verdade, eu vi a justiça. Então eu posso agora, a olhar algo que não é justo completamente, que não é belo completamente, me lembrar do que é belo e justo. Então a metempsicose, ela é essencial, eu diria, para entender Platão, mais do que os próprios pitagóricos, né? Porque Platão pega isso através dos pitagóricos e transforma a metempsicose num dispositivo extremamente eficaz para ele poder pensar a vida ética e a política, claro, e depois também a questão epistemológica, a teoria das ideias. Um parênteses aqui, fico pensando nas implicações conservadoras dessa história e por que Goiás é o único lugar, um dos únicos lugares do mundo que o espiritismo deu certo.
Olha, mas você sabe que... Mas, assim, eu acho que... Eu sou ateu, Aham, mas eu estudei religião, e muito. Né? sim. Porque a religião é a parte fundamental para explicar como as coisas funcionam. Você não precisa acreditar para olhar para uma pessoa como a escrava Trácia, ou como o meu vizinho, espírita, digamos, né? E dizer assim, eu entendo para que serve isso. Entende? Assim, para mim, a experiência religiosa pode ser libertadora. Pode ser libertadora. Não é normalmente. As agências religiosas não são libertadoras, ela acaba meio que querendo controlar os corpos, controlar os movimentos, controlar as cabeças, mas pode ser uma experiência religiosa. Para mim, por exemplo, a experiência da metempsicose para uma escrava como a escrava Trácia é extremamente libertadora, porque eu não sou aquilo que você está vendo no meu corpo. Olha que coisa maravilhosa. Ou a gente agora decidiu que só com remédio se resolve os problemas. Não é das pessoas, né? Eu acho fantástico. Então, assim, eu me imagino facilmente como Platão olhou para isso, porque, desculpa, uma coisa que eu não dizia. A metempsicose não é a história padrão do destino do indivíduo depois da morte na Grécia Antiga. Você citava, por exemplo, a Odisseia. Na Odisseia não tem metempsicose, né? Quando Odisseu vai lá para o mundo dos mortos, os mortos estão lá, a mãe dele, filhos, Tiresias, estão lá e acabou, nunca mais voltam, né? Então, esta ideia da metempsicose é uma ideia periférica, é uma ideia feita por alguns grupos de pessoas, como esses movimentos dionisíacos chamados órficos, e não acaso nós temos sinais, isso quem conta é o Alberto Bernabé, o maior especialista de orfismo, professor da Complutense de Madrid. Nós temos sinais claros de que as comunidades órficas tinham estrangeiros e tinha mulheres como chefes de comunidade. Claro, claro, são comunidades periféricas, são comunidades quase contraculturais com relação à religião políades. Porque a religião políade tem todo o interesse em manter as coisas como estão. E não dizer, você hoje é escrava, mas amanhã pode ser a rainha da Inglaterra. Por que você vai dar essa esperança para um escravo? Né? Eu acho que a questão dos animais também é importante de pensar como era a relação disso com a relação homem-animal. Vamos pensar assim, como o homem se relaciona com os animais em relação para os pitagóricos. Sim, sim. Excelente. Essa é uma outra coisa que eu ainda não conversamos, né? Até hoje, né, o pitagorismo é considerado, até pelos movimentos veganos, né, como movimentos de pessoas, né, como um pouco o início desse cuidado, por exemplo, na dieta, na questão de não comer animais, né? Historicamente, isso não é tão claro, devo admitir. Mas tudo bem, não importa. Continuamos. Há, de fato, uma sensibilidade muito forte nos escritos pitagóricos primitivos, já nos primeiros, sobre essa questão de não fazer, por exemplo, isso com carne animal. Né? Isso é um sinal forte, porque, veja, você está pegando uma instituição ritual muito forte, o sacrifício, né? De novo voltamos ao Homero, esses caras paravam toda hora para fazer um churrasquinho, o tempo inteiro, né? Era churrasco de carne, boi, etc. E o pitagorismo, ao confrontar isso, dizer não pode fazer isso, está tomando uma posição forte socialmente, entende? É como dizer, olha, não, eu vou andar pelado na rua. Não, a gente combinou que as pessoas se vestem. Né? É nesse nível, você confronta um ritual religioso estabelecido. Né? Por que eles fazem isso? De onde vem o motivo pelo qual os devem fazer isso? De um conceito que é um conceito muito forte, que está por trás de muito pensamento ecológico, inclusive contemporâneo, que é a ideia do parentesco universal. Esta ideia do parentesco universal, junto com a ideia da metempsicose, é provavelmente uma das poucas coisas que a gente pode colocar a mão no fogo, Marcos, para dizer isso aqui é pitagórico, de fato, primitivo. Nada com... Qual é a ideia do parentesco universal? Somos todos irmãos, os seres humanos, os animais e as plantas. Né? Então, nós temos uma espécie de grande... Por que isso é importante para os pitagóricos? Obviamente, por causa da metempsicose. Né? Porque, de certa maneira, você está imaginando a possibilidade
de atravessar os vários reinos, vegetal, animal, etc., etc., ao longo de uma existência de muitas vidas, né? Então, por exemplo, tem um famoso fragmento de Empédocles, para você ver como é que o pitagorismo ele permeia toda essa região do sul da Itália. Se diz que o mestre de Parmênides, o Amínias, era um pitagórico, né? E tem um fragmento famoso de Empédocles que diz mais ou menos assim, agora não vou citar exatamente: eu já fui donzela, já fui rapaz, já fui árvore e já fui um brilhante peixe do mar. Ele, nesse fragmento, mostra exatamente o parentesco universal, mas que é um parentesco universal que é atravessado pela própria individualidade. Eu já fui uma planta. Como é que eu vou tratar mal as plantas? Entende? Então, é realmente uma família, né? Essa ideia de laço familiar com todo o ser vivente. Imagina que poderosa seria essa ideia hoje se a gente recuperasse e dizer, eu já fui uma planta, tá entendendo? Como é que eu já fui um gato? Como é que eu vou maltratar um gato se eu na minha vida anterior era um gato? É. Eu acho que isso muda a concepção de uma natureza, né? A ideia de uma natureza que a gente tem, né, como padronizada. Mas eu acho que a gente está se desviando muito bem daquilo que geralmente reduz o pitagorismo à ideia de que tudo é número. Então, eu queria que você comentasse um pouco Isso. essa. Exatamente. Essa ideia, qualquer um que não é da filosofia conhece Pitágoras, né? E o pitagorismo por causa da matemática, né? Da matemática e da geometria, da aritmogeometria seria o termo técnico, porque era algo que ainda não tinha sido claramente dividido na época do quinto século, entre matemática e geometria. A matemática e a geometria, para os gregos, são algo essencial. E o fato de referir como origem dessa discussão aos pitagóricos revela, de certa maneira, a grande importância que os pitagóricos têm para toda a cultura grega. Só para você ter uma ideia, tem uma belíssima anedota, agora não me lembro quem conta ela, provavelmente é Diógenes Laércio, que é o fofoqueiro morra da filosofia antiga, né? O Diógenes, que um dia um grego naufraga lá no Mediterrâneo, e obviamente o Mediterrâneo tem o norte da África, tem lá o oeste, tem o leste lá em cima, enfim. Você não sabe onde ele naufraga e acaba numa praia, né? Ele morre de medo, porque diz assim, será que eu estou em terras gregas ou eu vou estar em terras bárbaras, onde eu posso ser morto, sei lá, né? E ele vê desenhadas na areia da praia um triângulo e um quadrado. Ele diz, ainda bem que eu estou em terras gregas, porque ele vê a geometria. Isso para vocês terem ideia de como essa ideia da geometria matemática ela é fundamental para a cultura, para a autoidentidade, diria assim, dos grupos, né? Isso quer dizer, porém, obviamente, que, um pouco como acontece na história, se os pitagóricos inventaram isso, digamos, se isso é tão importante, tudo o que se faz sobre matemática e geometria por séculos é dito pitagórico. Como dizia no começo, até Galileu Galilei, quando escreve lá o diálogo sobre os dois máximos sistemas do universo, a primeira nota, na primeira página, é assim: este é um livro pitagórico. Ele escreve assim, com 2 T. Eles queriam um italiano esquisito. Isto é difícil saber exatamente o que eles estavam fazendo, né? Esse é o problema. Você vai jogando para eles todas as coisas. O que nós sabemos de mais ou menos claro é que a matemática pitagórica tinha a ver tanto com os estudos astronômicos quanto com os estudos musicais. Obviamente, você pode dizer qual a importância do estudo astronômico, porque a astronomia não é somente porque quer entender como funciona a astronomia, mas a astronomia é fundamental para a navegação, né? Você precisa entender bem como funciona as marés, os astros, etc., para poder navegar. E, obviamente, a questão da música, se você como chama de relações, né? 4 terços, terceira, essa coisa toda, aqui 5/2, 4/3, você não consegue fazer harmonia. Dito isso, nós temos um famoso problema, né, na história do pitagorismo, que é o fato dos números primos, né? Então, a minha impressão é que
a gente acabou dando para os pitagóricos muito mais informação. Digamos assim, eles teriam inventado muito mais coisas da matemática, quando me parece que as fontes mais antigas, nós reconheceríamos nela algo muito mais parecido com aquilo que para nós hoje é a numerologia do que propriamente a matemática. Então, você tem as famosas histórias que cada número até 10 corresponde a uma virtude, número 4 a justiça, quer dizer, número 7 a justiça, número 4 a igualdade, etc, etc. Você teria toda uma espécie de ritualidade ligada ao número. Tem a famosa Tetractis, que é um desenho com os números em forma de pirâmides, 1, 2, 3, 4, em forma de pirâmide, que no total dá 10. E esta pirâmide seria quase um símbolo mágico para os pitagóricos antigos, que identificava quem eram os pitagóricos. Então, tem certamente uma coisa. De onde vem a ideia de que para os pitagóricos tudo é número? Vem de algumas famosas passagens de Aristóteles, né? Que na história da filosofia que ele quer fazer no livro primeiro da Metafísica, ele precisa dizer que todos os filósofos antes dele, antes de Platão, de verdade, identificaram um arqué, algo que seria aquilo que explicava tudo. Então, lembra, né? Tales era água, etc, etc. E quando chega nos pitagóricos, ele olha, imagina-se Aristóteles, né? Naquela grande conhecimento que ele tem, aquela belíssima biblioteca que ele tem na frente. Ele olha e fala assim, desculpa o pequeno sketch de comédia, né? Fala assim, gente, aqui tem coisa demais. Esses caras estudam isso, aquilo. Qual será o arqué desses caras aí? Aí ele olha e fala assim, não, vou pegar um número que é mais fácil. Né? Porque eles poderiam pegar como arqué, podia ter escolhido como arqué a alma, a discussão sobre a alma, ou essa discussão que a gente falava sobre a questão da política, né? Mas ele identifica o primeiro sucessor de Platão na academia, Speusipo, ele é um pitagórico, depois, né, de Platão. O Speusipo é o contemporâneo, é o grande amigo e inimigo de Aristóteles. E o Speusipo exatamente faz um trabalho todo sobre os números pitagóricos, jogando os números pitagóricos como princípios ontológicos do mundo. Por que isso é importante? Porque é óbvio que Aristóteles, contemporâneo de Speusipo, vai olhar os pitagóricos pelo olhar do Speusipo. Então, se entende porque Aristóteles escolhe o número como arqué. Eu demonstrei um artigo meu de alguns anos atrás, publicado na revista Metexis, que chama exatamente assim, tudo é número no pitagorismo, ponto de interrogação, mostrando que não faz muito sentido. Né? O que Aristóteles faz é usar várias tradições sobre isso. O próprio relato de Aristóteles sobre essa questão dos números não é coerente, né? E, portanto, é mais uma tentativa que eu acho que Aristóteles faz de fazer encaixar na história dele aquilo que talvez não caberia numa simples definição. No pitagorismo, tudo é número. Porque talvez tudo fosse alma, por exemplo. Né? Mas você poderia falar que tudo é harmonia, talvez? Eu acho que já ficaria melhor, eu acho, porque você poderia imaginar uma harmonia como algo do universo inteiro. Acho que sim, acho que sim. O problema da harmonia é que é basicamente a mesma coisa que dizer tudo em número, né? Porque a harmonia musical, por exemplo, a harmonia ontológica, né? Tem os fragmentos do Filho Lau, que é um pitagórico do quinto século, o primeiro que deixa alguma coisa escrito, que ele fala de harmonia. Não pode ser que a harmonia possa ser uma melhor descrição daquilo que movia, de certa maneira, a filosofia pitagórica. Certamente, me parece uma boa ideia. Porque eu já estudei, quando eu estudei Leibniz, a gente fazia essa pegada, né? Como se fosse a harmonia pré-estabelecida, uma origem de tudo, e você vai puxando, ele é o sistema máximo dessa harmonia geral, né? Exato. E aí você puxa esse fio da história da filosofia, que talvez seja uma diferença em relação às outras filosofias, né? Não, a harmonia é importante, mas a harmonia tem base matemática. Né? A harmonia ainda é uma descrição que tem a ver com os limites. O que me
digamos assim, não é que me incomoda, mas aquilo que me deixa mais cético com relação a essa ideia de tudo é número, é porque tem tantas outras coisas, né? Um pouco dizíamos isso no começo, quer dizer, você acaba reduzindo, né, um movimento, uma maneira muito mais complexa de fazer filosofia. Tudo é número, ok, mas os números são divinos. Então, o que isso quer dizer? Tudo é número, ok, mas o número de vidas é infinito. Então, o que isso quer dizer, tudo é número, entende? Me parece que, especialmente nós, que somos, de novo, modernos, de novo, cientificizantes, achando que o número explica tudo, o número descreve, né? É um livro escrito em termos matemáticos, né? Dizia, de novo, a filosofia moderna, a ciência moderna. A gente acaba, então o número, então eu entendi, mas o próprio entendimento do que é aritmos é um problema, né? O que é número é um problema para os antigos. Professor, eu acho que a gente fez um percurso bacana sobre o pitagorismo. É claro que não fechamos, mas acho que quem ouvir essa conversa vai chegar a muitas aporias para pensar e caminhos para pensar. Eu acho que, só para fechar, eu acho que é só essa passagem do pitagorismo. Depois eu vou fazer as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. Eu acho que não dá para se furtar de falar da questão da proibição de que quem não soubesse geometria entrasse na Academia de Platão, porque acho que isso marca muito bem o lugar central dessa ideia de um modo de vida ligado a esse aprendizado, né? Sim. Você está fazendo referência àquela história, né, de que estava escrito na entrada da Academia de Platão, teria sido uma placa: quem não é geômetra não entra, não é isso? Eu acho que tem a ver com a necessidade, digamos assim, ou a intuição que Platão tinha de que a geometria era fundamental como propedêutica na filosofia. Mas a ideia de propedêutica também é meio que, de certa maneira, talvez equivocada, porque não é tipo, você primeiro estuda a geometria, depois estuda a filosofia. Não. A geometria é só estudo das relações, né? O estudo de como funciona a realidade nas suas relações, que é basicamente a geometria, né? A relação entre o ângulo e o lado, entre os lados do mundo, etc. Uma certa formalização ideal do mundo, ela é necessária, esse tipo de raciocínio para Platão é necessário para poder estudar filosofia. Né? Isso vem provavelmente de uma briga que Platão tinha na época dele com Isócrates, que era outro grande, digamos assim, reitor de universidade em Atenas. Né? Ele tinha a Universidade de Platão e tinha a Universidade de Isócrates. Né? E essa ideia de como era pensada a formação filosófica. E é uma polêmica contra a sofística em geral, né? Diz assim, não, você não precisa saber dessas coisas. Você conhece a palavra, usa o discurso, e o discurso que convence é o discurso verdadeiro. E Platão, o tempo inteiro, está dizendo, não, tem que ter uma base real. A gente precisa fazer filosofia ancorado naquilo que é uma descrição objetiva, com todo o peso que esse termo tem, objetiva da realidade. Né? O quadrado, ele tem sempre 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Isso não depende de como você está usando a linguagem. Né? Então, eu acho que, eu não sei se Platão consegue, assim, né? Mas certamente ele quer. Então, eu tenho a impressão que a geometria, a matemática, essas ciências que nós hoje chamaríamos de ciências básicas e duras, de certa maneira, ela serve para Platão para ter uma âncora epistemológica. Porque sem isso, o que sobra? Só a linguagem. Só o discurso. Platão, é uma coisa que eu estou estudando mais recentemente, ele não tiraria a placa na frente da academia, se ela existisse. Mas Platão entra em crise várias vezes sobre a real possibilidade de haver uma realidade que está ser descrita por todo ser humano de maneira uniforme e estável. Eu acho que ele tenta, acho que esse é um objetivo, não é uma pessoa que não entende quão difícil seja você chegar a uma verdade absoluta que seja válida para todo mundo. Mas até hoje, eu diria, se a gente dissesse assim, o que é igual para todas as culturas, para todos os seres humanos, enfim, o quadrado tem 4 ângulos iguais, né? Talvez isso seja algo que possa ser compartilhado, etc.
Para que isso serve? Aí eu não sei. Porque eu precisava compartilhar um projeto de paz universal, precisava compartilhar o fato de não matar o vizinho, o fato de conhecermos todos o quadrado da mesma forma, não sei qual é o sentido. Mas a minha leitura é um pouco essa. E, de fato, eu acho que a harmonia dos pitagóricos entra nisso também, né? Nessa ideia de haver algo que seja compartilhável e um tipo de conhecimento no qual todos nós podemos descansar. Da briga de entendimento, da briga hermenêutica, do desentendimento. O que a gente pode ter em comum? Essa busca pelo comum, koinon, diziam os gregos, ela é muito forte no pitagorismo, que colocavam todos os bens em comum, né? E é retratada também por Platão na República, que faz os guardiães também colocar tudo em comum. Então, essa ideia de ter algo que a gente possa partilhar, talvez seja a grande esperança que vem a Platão do estudo da geometria, algo que a gente possa descansar em cima dele, todos iguais. Né? Acho que acaba caindo um pouco também na ideia de uma verdade redentora, né? E aí tem uma complexidade, assim, de você... Professor, eu vou te fazer 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. A primeira delas, o senhor responde sempre. O que é filosofia? essa pergunta é muito difícil. Né? Eu vou dizer assim, é uma pergunta muito importante, especialmente hoje, quando a filosofia está sendo ocupada, e eu digo isso no sentido mais positivo possível, né? Como o movimento de camponeses sem terra ocupa uma terra improdutiva, como os estudantes ocupam uma universidade que está fazendo alguma coisa de errado, por exemplo, né? Então, eu entendo a ocupação como algo positivo. É ocupada por um grupo, por corpos de mulheres e homens, jovens mulheres e homens, que dizem, peraí, eu quero que caiba na filosofia a minha raça, o meu gênero, a minha tradição cultural, que não é ocidental. Então, eu acho que neste momento, especialmente, mais do que em outros momentos da nossa história, é importante a gente saber o que é filosofia. E eu vou fazer o trabalho negativo. Dizer assim, ninguém pode dizer o que é filosofia. Quem diz que é filosofia é quem está dentro. Então, a minha posição sobre isso é o povo que entra e que quer fazer filosofia vai dizer o que é filosofia. Então, deixa o povo entrar nessa tradição. Qual é a única coisa que eu aconselharia, digamos assim, aos novos ocupantes? Não esquecer o passado. Não esquecer a história da disciplina. Não porque tudo que está lá é bom. Não. Obviamente, nem tudo é bom. Mas aquilo que nos permite dizer, eu estou fazendo filosofia e não outra coisa, é só o fato que as pessoas, ao longo da história da filosofia, disseram o que eu estou fazendo de filosofia. Tomás de Aquino e Foucault, em um certo momento, disseram, Frege, né? Frege não sei, mas Wittgenstein, pelo menos, né? Diz assim, o que eu estou fazendo em filosofia. Eles estavam fazendo coisas muito diferentes. E coisas que a gente nem sempre hoje gosta de, né? Eu não quero mais provar a existência de Deus, imagino, né? Sabe, tem alguém aí tentando ainda na filosofia. Bem-vindo, mas diga, a história é aquela que diz por que nós estamos fazendo filosofia. Então, assim, deixa, enfim, não é que deixa, mas enfim, ocupa, fala o que é filosofia, diz aquilo que você está fazendo com filosofia, não esquece a história, porque a história que te diz que você está fazendo filosofia, entende? Ainda que você esteja negando uma parte imensa de uma história que é racista, homofóbica, misógina, etc. Mas ainda é aquela história, são aqueles conceitos, a experiência daqueles seres humanos que se disseram filósofos, que te faz dizer hoje que você é filósofo. Porque senão, meu amigo, minha amiga, você vai ter muita dificuldade de distinguir de um historiador, de um antropólogo, de um sociólogo, de um cientista político, etc, etc. Pode ser que você não queira isso, ok. Mas eu acho que é a história da filosofia que vai te dizer, em um certo momento, que vai te fazer dizer o que eu estou. Mas quem diz o que é filosofia são os filósofos e os filósofos. Agora, acho que a pergunta vai complementando, porque eu vou te perguntar, das filósofas e filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais me impressionou? Que eu conheci pessoalmente, nossa, olha, tem pessoas maravilhosas. Eu
eu quero lembrar de uma que nos deixou muito recentemente, faz menos de uma semana, que é o Vinícius Berlendes Figueiredo, professor lá da Federal do Paraná, uma pessoa queridíssima, que foi um dos maiores especialistas de Kant e que escreveu, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, um livro belíssimo sobre o conceito de igualdade na modernidade, que foi para confrontar exatamente essa ideia de uma democracia que é desigual, no fundo, né? Nós estamos aceitando uma democracia que está ficando oligarquia, né? E o Vinícius, para mim, foi um exemplo, um amigo querido, mas especialmente um exemplo de como dá para fazer uma filosofia de altíssimo nível conceitual. Vinícius, como eu, transitava, infelizmente, pelo mundo, né? Era reconhecido, mais do que eu, certamente, pelo trabalho dele, e, ao mesmo tempo, alguém que cuida com gentileza do próprio país, da própria língua, do espaço de convivência entre os colegas, com os alunos. Então, para mim, foi um grandíssimo exemplo. Outra pessoa que, e assim, te digo isso agora porque está no meu coração nesses dias, né? Foi de fato algo muito, muito, muito duro de aguentar. Eu era muito jovem, né? Não tinha 60 anos. E outra pessoa que me ajudou muito a entender o espaço da filosofia antiga, foi o professor Hector Benoit, da Unicamp. Faleceu já há alguns anos. E o Hector, ele era uma personagem muito forte, no sentido que conseguiu carregar mundos, e ele tinha essa grande capacidade de confrontar uma certa ideia da academia, da qual ele fazia parte, era professor da Unicamp, uma das melhores universidades do Brasil, mas certa ideia da academia como exclusiva. Essa ideia de que a academia é feita para você decidir quem é o melhor e deixar os outros fora, né? Essa coisa de uma contínua seleção, digamos assim, um contínuo vestibular ao longo da vida. Nós somos do meu grupinho, os outros são. O Hector tinha uma generosidade no trato com as pessoas, era um jovem pesquisador, ele me acolheu de muito gentil, e, novamente, com essa grande capacidade também de pensar a questão política. Cara, extremamente de esquerda, né? Muito mais de esquerda do que eu, e ele conseguia discutir essas questões da contemporaneidade e da antiguidade de maneira muito pertinente. Muito pertinente. Então, eu citei esses dois. Tem o Marcelo Marques, da UFMG, que também faleceu há alguns anos, que foi um grande platonista brasileiro, uma pessoa que um dia me disse assim, Gabriel, você tem que assumir a responsabilidade de gestão, porque isso é parte do nosso trabalho. E eu acreditei, eu acabei virando coordenador de pós, porque ele justamente me disse, porque eu queria fazer pesquisa, eu queria estudar, eu queria viajar o mundo, explicar as coisas para as pessoas. Eu falei assim, não, a universidade pública brasileira precisa também de gente que se dedica a construir o espaço, né? Me lembro como fosse ontem. Você também não são todas as pessoas que eu admiro, não somente pelo conteúdo, mas também pelo compromisso político, social, humano com os colegas, com os alunos. Eu espero um dia chegar à altura deles. Isso diz bem o que é filosofia para você, mas a terceira questão qual o seu filósofo favorito? Sem dúvida, Platão. Sem dúvida, Platão. Eu acho Platão uma inteira Bíblia, diria assim, né? Platão é um inteiro acervo de questões, de problemas. E o que me chama muito a atenção de Platão é que ele é um revolucionário, de fato, alguém que contesta o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, que é uma pessoa que escreve bem pra caramba. O texto platônico é um texto lindo de se ler, de se descobrir na própria literalidade, né? Há textos, vou fazer uma comparação talvez um pouco injusta com Aristóteles, né? Aristóteles foi um grandíssimo filósofo, mas os textos de Aristóteles não são bonitos, não são lindos de se ler. Então, assim, eu acho que quem estuda Platão tem, além dessa grande capacidade analítica dos problemas, o prazer estético de se divertir com um certo tipo de discurso, especialmente com a figura de Sócrates, mas não somente, que é um discurso belo, é bem escrito, bem feito, muito organizado, né? Eu te dizia, acabo de traduzir o Fedon. O Fedon é uma peça teatral extremamente bem montada. E você
pode se divertir também com isso e ver a capacidade literária, coisa que muitas vezes na filosofia, muitas vezes tem muitos filósofos que são grandes escritores, né, também, mas no caso de Platão, eu acho que, pelo menos para a antiguidade, ele foi insuperável. Eu lembro de uma conversa que eu tive com Gilberto Mendonça Teles, o poeta e crítico, que ele me mostrou um poema do Platão, um poema para um amigo dele que tinha morrido, falecido, né? E eu estranhei, porque eu não conhecia na filosofia aquele poema, e ele me repreendeu severamente, falou, vocês você tem que pensar o Platão como um ser humano que amou, que É, viveu. é o poema que ele escreveu para o Dion de Siracusa, que era o amante dele, né? Quando ele morreu. É belíssimo o poema, assim. Muito bonito. Então, aí ele me repreendeu que a gente tira o Platão da forma de vida, de uma pessoa que tem complexidade, que viveu, que tem paixão, que tem. E a gente coloca ele no lugar, no pedestal, assim, não pensa ele como um ser humano complexo, e a gente não entende Platão. Aí ele falou assim: é desse jeito que você não entende. Para fechar, professor, eu sempre peço indicações. O que você quiser indicar para nossos ouvintes que você acha interessante. Olha, sobre Pitágoras, tem 2, 3 livros traduzidos para o português. Um livro, acho que o único que escreveu um livro original em português fui eu, que é Em Busca do Pitagorismo, publicado pela Universidade, pela imprensa da Universidade de Coimbra. Né? Está disponível online, acesso livre lá no site da imprensa. Tem um livro que é muito legal, publicado pela Paulus, do Charles Kahn, Pitágoras Pitagóricos. Tá? E tem, eu acho que ainda um livro, não me lembro que editora, do Maffei, sobre o Pitágoras Pitagorismo. Tem muita coisa na internet, né, que vem debaixo do meu nome, digamos assim, vocês podem achar algumas discussões sobre essa questão. Acho que é isso. Tem algum tipo de... Tem um novo revival do estudo de pitagorismo. Sei que tem vários alunos que estão me procurando para fazer isso, fazer um mestrado, fazer um doutorado. E eu tenho tido alguma dificuldade com fontes em língua portuguesa. Né? Então, se o Filolau, por exemplo, não está traduzido, o Arquitas não está traduzido. Então, um trabalho que quem está fazendo o estudo de pitagorismo tem que começar a fazer seriamente, e eu estou vendo se os meus alunos fazem isso, é começar a traduzir as fontes pitagóricas, né? A vida de Pitágoras, por exemplo, do Porfírio, a vida dos pitagóricos do Jâmblico, são todos textos fundamentais que não temos em língua portuguesa ainda, né? Seria muito importante que a gente traduzisse, construísse a nossa estante no Brasil, né? E em Portugal. Eu acho que em espanhol a gente tem as vidas de Pitágoras com todas as, né? A gente tem espanhol, para quem quiser pesquisar também em espanhol, é fácil de encontrar, mas eu queria só ressaltar assim que se você pega a coleção Pensadores, eles não, Pitágoras é quase desprezado, assim, então, não tem. Então, tem muita coisa para pesquisar. Mas eu vou citar, então, vou indicar Arcai. E todo o trabalho que vocês têm desenvolvendo, vamos falar do podcast da Arcai, que eu acho que é um trabalho muito interessante, porque tem essa implicação entre pegar um autor que a pessoa é especialista e a pessoa falar um pouco da implicação dela nesse autor, né? O caminho de vida dela é apresentar nesse autor. E tem diversos personagens, desde os mais centrais, aqueles mais periféricos, e você percebe a complexidade desses autores e a riqueza que tem nesses estudos, né? Eu acho que tem um duplo testemunho da própria trajetória dessas pessoas implicadas. Eu acho que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Arcai também. Eu acho que indicação que vocês têm em revista, tem muita coisa sendo produzida, né? A Cátedra Unesco Arcai era uma parceria entre a UNB e a Unesco, né? Dessa discussão sobre pensamento ocidental, as origens do pensamento ocidental. Nós temos uma revista, a Revista Arcai, que é uma das melhores revistas de maior impacto, digamos assim, na filosofia e nos estudos clássicos no Brasil. Fizemos um investimento muito grande de indexação, obviamente. É uma revista, de fato, que está tendo, inclusive, uma atenção internacional muito grande. Uma das coisas mais divertidas que a gente inventou na pandemia foi o podcast, que está chegando no episódio 100, muito em breve, este ano. E o podcast foi um pouco isso, ao mesmo tempo, revelar quem é que está estudando antiguidade, pensamento antigo, literatura, história, no Brasil. Então, a gente faz uma espécie de conversa um pouco sobre quem é a pessoa que estuda, e depois pegar uma personagem, né, que é aquilo
Temos uma coleção também de monografias, é a coleção Arcaico, pela Ana Blume. Uma segunda coleção também, que agora está parada, mas vai voltar, que é a coleção Cátedra, pela Paulus, com vários livros que nós traduzimos, ou livros originais em português também. E o site, que é arcai.ch.unb.br, onde tem os seminários que a gente faz internacionais, tem os projetos de extensão, como o projeto Exótica, por exemplo. Então, eu acho que quem quiser mais informações, no site nosso, arcai.unb.br, vão encontrar tudo. Eu acho que quem quiser estudar filosofia antiga tem um caminho bom para. Deixa eu passar para a pessoa que quiser indicar alguma coisa, dar um recado final para a gente fechar nossa. Claro. Não, eu só quero te agradecer, de verdade. Eu fiquei muito contente na conversa. É bom voltar às origens dos estudos pitagóricos de vez em quando. Por exemplo, me vieram duas ideias na conversa que eu preciso pesquisar. Né? Então, a gente, né, esse nosso ofício da filosofia, do diálogo filosófico, é de fato muito enriquecedor. Né? Você acha que eu entendi tudo, mas ao falar contigo, eu desentendi duas coisas. Então, agora já vou poder sentar e reler, repensar essas questões. Um enorme prazer, né? Muito obrigado, professor. Muito obrigado.